Fala galera do Radar do Benefício, beleza? Aquilo que era uma especulação e que a gente já tinha trazido aqui no canal se tornou realidade. Salário mínimo em 2023 será de R$ 1.320 e não mais de 1.302, como apontado pela medida provisória que a gente deu notícia aqui. Mas foi fixado o novo salário mínimo de R$ 1.320. Para você entender tudo direitinho, tudo o que aconteceu, por que foi possível esse aumento aí de 1.302 para 1.320, você tem que ficar ligadinho até o fim do vídeo para entender toda a conjuntura política que permitiu essa alteração para maior. Notícia boa aí para o aposentado e pensionista. Sem mais delongas, vamos à nossa vinheta. Olá, meu nome é Luan, você está no Radar do Benefício. Se você gostar do conteúdo, já deixa sua inscrição. A chamada do vídeo já merece inscrição, comentário e like, porque a chamada já traz a informação aí muito quente para vocês e vocês aí vão ajudar a gente a crescer o canal, tá bom? Quando a gente fala de salário mínimo, a gente sempre deixa a enquete e a gente pede a participação de vocês no comentário para vocês darem a opinião de vocês de qual seria o salário mínimo necessário para o ano de 2023. A gente sabe que mesmo com o aumento de 1.302 para 1.320, o salário mínimo não atende às necessidades básicas do cidadão brasileiro, principalmente dos aposentados e pensionistas que têm um custo elevado com medicamentos. A gente precisa ter uma atenção a esse mínimo necessário que os aposentados e pensionistas têm, porque a gente está muito, mas muito distante de uma realidade onde o aposentado e o pensionista conseguem garantir uma vida digna com o salário mínimo. Então, deixa aí os comentários do que vocês acham do aumento e principalmente do que vocês entendem como sendo o salário mínimo mais bacana aí para a sobrevivência, para uma vida digna de todos os aposentados e pensionistas ou daquele trabalhador que está aí vendo o vídeo também, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Aquilo que era especulação, a gente está trazendo aqui no radar desde o início do mês, que o governo eleito poderia sugerir um aumento ainda maior para o salário mínimo, um aumento acima da inflação, caracterizando aí um valor de 1.320 ao invés de R$1.302, se tornou realidade. E essa realidade só foi possível com a aprovação do orçamento de 2023 pelo Congresso Nacional na quinta-feira, no dia 22/12. O salário mínimo então passa a 1.320, um reajuste de 8,91% em relação ao atual 1.212, trazendo um aumento real que a gente já não vê há quase 3 anos de 2,7%, ou seja, um valor acima da inflação de 2,7%. E vai impactar também os ganhos dos aposentados e pensionistas no INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. A previsão era de um aumento de 1.302, ou seja, saindo de 1.212 para 1.302, de acordo com a medida provisória editada pela Presidência da República no último dia 12 de dezembro, mas o valor maior foi viabilizado após a promulgação da PEC do estouro, que eleva o teto de gasto do próximo ano em 145 bilhões e permite um investimento de 23 bilhões fora da regra fiscal quando houver excesso de arrecadação. Então, o governo atual, já com os arranjos políticos, conseguiu viabilizar a PEC do estouro do teto de gastos. Isso é um cenário que permitiu um incremento de valor ao salário mínimo e também a possibilidade de o governo honrar com algumas contas públicas que não seriam possíveis com o teto de gastos. Então, o teto de gastos, desde o início, desde quando ele foi criado, foi sim subdimensionado, e com certeza haveria a necessidade de, para honrar os compromissos básicos, ser estourado aí, né? A gente trouxe notícia aqui que o INSS, inclusive, estava no fim do ano com muita dificuldade de manter o seu funcionamento, justamente por conta da dificuldade orçamentária. E não só o INSS, como vários ministérios também apontaram essa dificuldade. Então, isso não é só um arranjo político, isso era uma necessidade. Então, mesmo que o governo Bolsonaro continuasse, isso com certeza haveria de acontecer, tá bom? Então, com isso, o valor do teto da aposentadoria, valor máximo do trabalhador pode receber a aposentadoria, saltará de 7.087 para 7.613,80, aí não havendo mudança do que a gente já havia trazido aqui. Esse valor foi reajustado, mas a influência do mínimo de 1.212 para 1.320 que é o mais importante. Ao conceder um reajuste no salário mínimo acima da variação do índice dos preços, 2,7, como foi dito, né? 8,91
8,91 no agregado, mais 2,7 acima do índice de preços. O governo federal gastará mais. Isso porque os benefícios previdenciários não podem ser menores do que o salário mínimo. Então, se o salário mínimo é 1.320, agora então o aposentado e pensionista que recebia um salário mínimo passará a receber 1.320. Vitória dos aposentados aí, um reajuste um pouco maior. O cálculo mostra que cada real no salário mínimo implica em despesas extras superiores a 350 milhões nos cofres públicos, segundo a estimativa do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico. O salário mínimo é a base da remuneração de 50 milhões de trabalhadores e beneficiários do INSS. A gente tem que se atentar. Se a gente só ficar ligado nos valores que os cofres públicos vão desembolsar para o aumento do salário mínimo, a gente está utilizando uma métrica muito estática. A influência do aumento do salário mínimo, ela pode repercutir em outros cenários econômicos, inclusive na movimentação da economia como um todo, na maior circulação de dinheiro, que pode permitir um crescimento sim do país. Isso obviamente tem que ser ponderado, não é sair dando aumento sem olhar para os cofres públicos e sem olhar a necessidade de honrá-los, mas também não podemos ficar atinentes somente ao conteúdo econômico micro, que seria o quanto se gasta, sem avaliar os impactos positivos à economia de uma circulação maior de dinheiro. Além do mais, a gente tem que atender as questões sociais, que permitem o mínimo necessário para o acompanhamento aí das necessidades básicas e da compra de uma cesta básica digna para alimentação e moradia, que são aí alimentação, moradia e saúde, né, que são aí os pilares para uma vida digna, né? Então, quais as consequências de um reajuste acima da inflação? A principal justificativa para não conceder reajustes acima da inflação até aqui, ou seja, não permitir esse aumento real do salário mínimo, é a possibilidade de pressionar as contas públicas por causa do encarecimento dos gastos previdenciários, uma vez que parte significativa dos beneficiários da Previdência recebe em torno de um salário mínimo. Então, toda vez que você aumenta o salário mínimo, você tem que aumentar os custos com a Previdência. Lembrando que o valor de aumento do salário mínimo, ele não necessariamente implica no valor de aumento do benefício que é acima do salário mínimo, tá? Então, toda vez que você aumenta o salário mínimo, você é obrigado a aumentar de todo mundo que recebe o salário mínimo, mas não necessariamente o aumento vai ser proporcional aí o aumento de quem recebe acima do salário mínimo. Tem que ter atenção para a gente saber qual vai ser aí ao longo dos períodos a divulgação do valor efetivo aí de porcentagem do reajuste dos benefícios que são acima do salário mínimo, né? Então, ele acrescenta que a alta do piso salarial encarece a mão de obra no mercado de trabalho, o que pode provocar um aumento do desemprego e da informalidade, e que o reajuste pode provocar inflação. Todos ganhamos mais, os produtos ficam mais caros porque há mais procura e a inflação aumenta na sequência. Mas ele também aponta um lado bom do reajuste. Por outro lado, o aumento real do salário mínimo é apontado por economistas como um dos principais instrumentos para estimular o incremento da renda nas famílias. Foi importante como política de distribuição de renda e gerou benefícios para a classe média baixa nos governos do PT, diz Keller na Una Partners. E aí a gente tem que atender, né, ao fim social do salário mínimo, né, onde um salário mínimo tem que atender às necessidades mínimas. Então é necessário esse reajuste acima da inflação, tá bom? O acompanhamento aí do salário mínimo em relação aos reajustes feitos desde janeiro de 2010, no último ano do então eleito presidente Lula, mas no último ano do último mandato dele. Então, janeiro de 2010 teve um aumento aí de 6,02% do salário mínimo. Já em janeiro, 0,37%. Janeiro de 2011, primeiro ano do mandato da presidente eleita aí, da presidente Dilma Rousseff. Janeiro de 2002, 7,59%. Um valor interessante aí, bem próximo do que se tem agora. Janeiro de 2013, 2,64%, janeiro de 2014, 1,16%, janeiro de 2015, 2,46%, janeiro de 2016, 0,36%, janeiro de 2017, janeiro de 2018, a gente teve aí uma deflação, né? Então, trazendo aí um aumento não tão significativo dos salários mínimos. Então, janeiro de 2019, a gente teve aí 1,14%,
o primeiro ano do presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro e único ano que houve um aumento acima da inflação, tá? Então, se vocês forem ver aí, em janeiro de 2020, 21 e 22, a gente não teve aumentos acima da inflação, mantendo aí só o aumento do realmente necessário para a inflação, né? Então, o reajuste de 8,91% em relação ao atual valor de 1.212 traz um aumento real acima da inflação de 2,7% e vai impactar também os ganhos dos aposentados e pensionistas do INSS. Se for considerar em valores globais, o aumento de 8,91% é um dos maiores nos últimos 10 anos, o maior reajuste nos últimos 10 anos, apontando aí valores globais. E a gente tem que estar atento para poder ver a política de governo, principalmente em relação aos ganhos reais, né, os 2,7% ali, que é o importante a gente estar acompanhando para ver se a gente vai crescendo isso e fazendo com que o salário mínimo ele cresça efetivamente e não somente acompanhe os preços. Como a gente deixou a enquete, é bom sempre lembrar aqui do estudo do DIEESE, que de 2022, né? De janeiro de 2022 até outubro de 2022, quais seriam os valores necessários aí para a gente estar recebendo a título de salário mínimo que justificasse uma vida digna e ordeira aí para todo cidadão brasileiro, né? Você percebe que é muito mais do que a gente recebe, então os 1.212 aí, já em janeiro deveria ser 5.997, tendo uma média salarial aí, um salário mínimo médio aí apontado pelo DIEESE no ano de 2022 como necessário para suprir todas as necessidades básicas no montante aí de mais ou menos R$ 6.350. Seria esse o salário que a gente deveria ter para poder atender as necessidades básicas. Então, assim, muito diferente daquilo que a gente está acostumado aí. Os 1.320 vai ser muito bem-vindo em frente aos 1.302 que seria, mas a gente tem que continuar lutando por melhorias significativas para a população brasileira e para o cidadão brasileiro como um todo, especialmente os aposentados e pensionistas que passaram a vida inteira, estão agora num estado de aí mais vulnerável, né? Necessita um pouco mais de assistência governamental devido à sua idade e devido às necessidades com saúde, e deveria ter um salário mais digno e mais justo. Você esteve no Radar do Benefício, deixa sua inscrição, deixa seu joinha, deixa seu comentário e eu te aguardo no próximo vídeo.